Bom, então vamos lá. Isso é o Pod na Leal, o podcast da Comercial Leal, primeira edição. Eu sou o Fernando Almeida, do marketing, e estou aqui com o meu xará. Eu sou o Fernando Leal, diretor da Comercial Leal, diretor e fundador. E é um prazer iniciar mais esse projeto, né, Fernando? Sim, com certeza. Eu tenho certeza que traremos muitas informações, muitos benefícios, muita coisa legal aí para os nossos clientes, para o mercado. Vai ser bem interessante. Para todos os públicos, né? Não necessariamente só para o nosso mercado, né? Acho que a ideia do Pod na Leal é levar conteúdo relevante para todo mundo, até fora do nosso segmento. Então, quem trabalha com vendas, com gestão, né? O empresário, o cara do marketing, logística, a gente vai, ao longo dos episódios, abordar vários temas, né? Contabilidade, enfim, são infinitas as possibilidades. Tudo pode na Leal. Realmente, a ideia é falar sobre coisas boas, né? Então, sobre histórias de sucesso, sobre cases de sucesso e dividir e compartilhar com mais empresários, mais pessoas e poder contribuir com a nossa sociedade também. Aproveitando, falando em coisas boas, né? Vamos começar com o pé direito, né? Começar com chave de ouro, né? Abrindo nosso primeiro podcast com... Convidado mais do que especial. Convidado Mega Master, um dos principais fornecedores nossos. Uma relação próxima já, uma pessoa de muito sucesso, um cara que numa trajetória explosiva assim, de sucesso, tem elevado o nível da empresa que ele trabalha para um resultado jamais visto antes. Então, seja bem-vindo, Clécio Souza. Obrigado por aceitar nosso convite de bate-pronto, foi muito rápido, muito gentil. É uma honra, é um prazer receber você aqui nesse nosso primeiro episódio. Eu que agradeço a presença com vocês aqui, Fernandos. Muito, muito honrado de estar aqui com vocês. Para mim é um prazer enorme. Acho que a Leal aqui, a gente começou, né? Faz quanto tempo que a gente conhece, Fernando? Menos de 2 anos, acho que mais ou menos, né? Quando a gente começou, foi a primeira visita que eu fiz. Exato. A gente teve uma conexão muito boa, a gente acreditou no projeto de vocês, as ideologias das empresas eram muito equivalentes. Uhum. Então, acho que essa conexão existiu, né? A Schneider, a Stack, a Leal. E para mim é uma honra estar aqui com vocês para participar desse primeiro podcast. E vamos lá, vamos falar um pouquinho, vamos conversar um pouquinho, né? Clécio, presidente da Stack, correto? É isso aí. Anunciei correto. Fala um pouquinho da sua história pra gente aí, Clécio. Na verdade, eu tô no grupo Schneider, a gente está falando que eu tô há 20 anos, né? Só para falar um pouquinho da história. A Schneider é uma empresa multinacional francesa, foco principal de gestão de energia e automação, né? É uma empresa que tem mais de 180 anos, presença de mais de 100 países. Caramba. É uma empresa gigantesca. Né? A Schneider é presente no mundo inteiro, Clécio. Presença total, todos os continentes? São 136 países total. Nossa. Então, a gente tem uma presença muito grande, muito forte. Uma empresa que tem algumas estratégias específicas. Então, se eu vou falar um pouquinho da Stack. Por que existe a Stack e por que existe a Schneider? Qual que é o contexto de ter as duas marcas? A gente, quando trabalha mercados mais emergentes, como o mercado da América do Sul, a gente geralmente tem um outro brand. Porque esse brand, essa marca, tem que estar mais conectada com o consumidor. Então, a gente precisa ter uma marca que vai falar um pouco mais ao mercado local. E a Schneider fez a aquisição da Stack em 2011, onde a gente começou cada vez mais a trabalhar esse mercado. Para quê? Para que a gente possa ter, sim, todo o centro de desenvolvimento da Schneider, mas tem todo o centro de desenvolvimento da Stack para trabalhar o mercado, principalmente o mercado local, para que a gente possa falar a língua do mercado local. Então, distribuidores como vocês têm um mercado enorme, né? Brasil é um mercado emergente grande. Então, a gente precisa adaptar as tecnologias para os mercados locais. Então, esse foi o foco de ter as duas marcas. A Stack é uma empresa que era 100% nacional, que foi adquirida pelo grupo francês, que é a Schneider, né? E a gente tem uma história de sucesso muito grande com a Stack no Brasil, que a gente está levando essa história da Stack também para os outros países da América Latina. E esse é um pouco da nossa ideia de cobertura. Sempre focando, né? Não é porque a gente tem produto específico para o mercado, mas sempre focando na questão da segurança, conforto, né? Certificação dos produtos. Uhum. Então, os produtos estão sempre dentro das normas locais. Isso é uma coisa que há
tanto Stack quanto... A Stack sempre se preocupou com isso e a Schneider, obviamente... certificação não global. Nunca abriu mão disso. É isso, né? a gente não pode abrir mão dessa parte, né? Que tem muito conceito, não, mas a Stack é a segunda linha da Schneider. Não. Não é isso. A Stack tem a particularidade dela, né? A Stack tem a certificação dela e ela tem fatores que nos torna mais competitivo, muitas vezes, no mercado local. Por exemplo, fábricas locais, né? A Stack é uma empresa que tem fábrica em Manaus, tem fábrica em Guararema, que são fatores que nos ajudam para ser mais competitivo para cada tipo de plataforma que a gente está trabalhando. Muito legal. E hoje você é responsável pela Stack América Latina toda. Stack, eu sou 100% América Latina, né? Do México para baixo. E eu também tenho uma outra responsabilidade dentro da Schneider. Eu sou responsável pela parte todo de negócio de home and distribution, a parte de distribuição da América do Sul do escopo Schneider. Então, essa parte também está comigo. Por que essas duas funções? Porque, teoricamente, tem muita sinergia, né? A gente fez um case no Brasil de trabalhar a cobertura geográfica da Stack e da Schneider juntas para esse mercado e a gente conseguiu um sucesso muito grande. Que a gente vai trabalhar isso também para a América Latina, né? E, fato, né? Esse projeto só acontece também tendo grandes distribuidores e grandes parcerias. E aí, eu acho que começa um pouco da história aqui, de onde a gente conseguiu começar a trabalhar, né, Fernando? Sim. Bom, e eu agradeço mais uma vez, né? Porque não é fácil trazer o homem agenda. aqui, né? A agenda do Clécio, brecha na agenda dia em cada país, não, mas... México, Colômbia, Argentina, Chile, enfim, reservou uma sexta-feira que poderia estar em casa lá com a esposa, com a família, né? E se deslocou até aqui para trazer esse conteúdo, bastante informação para a gente conhecer um pouco mais desse mundo, né? E eu vou relembrar um pouquinho da história. A Comercial Leal já era cliente Stack antes de ser parte do Grupo Schneider, né? E vocês chegaram chegando, né? Chegaram já comprando o líder de mercado, fazendo uma fusão ali que a princípio o mercado não entendia muito bem o que era, e aí vai tirar de linha, não vai, vai ficar Stack, vai ficar Schneider, e daí vocês realmente deixaram tudo muito transparente, que as duas marcas iam continuar no mercado, performando. É claro, no momento, pelo menos a nossa visão aqui era que isso poderia ter uma queda, uma certa perda de share, mas logo se posicionaram e recuperaram muito, muito bem o share, né? São duas marcas totalmente aceitas, muito bem posicionadas e que vocês conseguiram, com muita habilidade, transformar isso numa gigante ainda maior, né, Clécio? Como é que foi esse desafio? Conta um pouquinho disso. O pessoal fala muito de aquisição e às vezes tem uma aquisição que a outra marca não vai permanecer, né? O nosso conceito é coexistência de marca. Então, as marcas têm que coexistir. Por quê? Porque existem mercados e situações distintas para cada tipo de negócio. Então, você vai para um mercado mais difuso, você tem uma marca que tem uma força maior. Você vai para um mercado que, teoricamente, tem alguns requisitos adicionais, alguma coisa como conectividade, ou depende do tipo de mercado, o tipo de segurança que você precisa aplicar. As marcas têm valores diferentes e você consegue, na composição, né, dessas marcas, conseguir fazer essas diferenciações. Então, o que a gente conseguiu, e eu acho que isso é interessante, na junção das duas marcas, né, com políticas comerciais muito claras, valor agregado para a distribuição, para os clientes no geral, a gente conseguiu atribuir o valor das marcas juntas, né? E a própria equipe, o mais interessante, né, uma equipe de vendas vendendo as duas marcas, que é um pouco do que teoricamente o distribuidor faz, que vende muitas marcas. Exato. Né? Então, a gente olha um pouco para o modelo dos nossos clientes para tentar ter um pouco de sucesso. Aprenderam com nós um pouco também. Com certeza, é verdade. E como a gente pode potencializar isso, né? Tirar a força de cada tipo de marca para cada tipo de negócio. E isso nos traz muita competitividade, muita diferenciação, né? Eu acho que sempre o começo tem muita dúvida, muita incerteza. Até mesmo a gente, quando começa um projeto como esse, não sabe qual é o final dele, como vai ser. Muita coisa que a gente projetou não deu certo. Muita coisa que a gente não imaginava
passou a se tornar principal. Então, eu acho que se adequar, isso também, acho que a Stack trouxe muito para dentro da Schneider, né? A Schneider tem sempre um modelo muito ganhador globalmente, mas cada mercado tem uma particularidade. Quando a gente fala desse mercado, acho que a Stack tem muita flexibilidade que nos ajudou muito no processo de construção dessas duas marcas juntas. Isso favoreceu muito. Acho que foram mais acerto do que erro, né? Você citou erro, mas tem muito acerto. Porque a gente, quando está nesse segmento, vocês vão se identificar a hora que eu falar. Qualquer ambiente que a gente chega, a gente tem a mania de olhar tomada, interruptor, o que é, aí acha a caixinha ali de força, já vê o que é. E eu, com essa mania, identifico muito lugar, mas muito lugar mesmo, cara. Stack. Você olha lá o disjuntorzinho, é Stack. Então, DPS é Stack. Chega no hotel, em vez de Chega olhar no a cama, hotel, vai abrir o quadrinho de Isso é uma mania de todas. Tá lá dentro, Eu né? duvido, todo mundo que trabalha na China. A primeira coisa que você olha, às vezes até eu juro pra vocês, às vezes até sem graça. Você chega na casa de alguém, deixa eu olhar no seu quadro. Se o quadro tá ali, você fala, deixa eu dar uma olhada nesse quadro pra ver o que tem dentro. Nós chegamos aqui no estúdio, eu tenho certeza que todo mundo já olhou qual era a tomada que tava ali. E o que eu acho legal, só para concluir, é que, beleza, você acha bastante disjuntor, você vai, olha o interruptorzinho, tomada, Schneider. Então tem Stack e Schneider no mesmo ambiente, né? Sim. Então, super certa a estratégia, né? Então eu acho que assim, e já acontece ter lugar só ter Stack, tem lugar que só tem Schneider. E aí, posso dizer, região também. O Brasil é muito continental. Tem região que aceita melhor uma marca, tem região que aceita melhor outra marca. Tem região que tem um nível de exigência diferente, né? Tem toda uma questão... Tem cidades que funcionam melhor com uma marca, tem cidades que funcionam melhor com outra. Então, você ter capacidade de... E o mix, né? Também composição do negócio, você também pode fazer isso de uma maneira que você possa cobrir. E isso, pra gente, tem ajudado bastante. E o portfólio que vocês têm também é completo, né? Então, tanto a Stack quanto Schneider, na linha de tomadas interruptores, proteção, gestão de energia, né? Tem muito, vocês têm, acho que o maior portfólio do mercado me ajuda nisso. Acho que o nosso portfólio hoje, falando no geral, a gente tem uma cobertura enorme, né? Então, se hoje você falar hoje de gestão de energia dentro do contexto do portfólio, posso estar falando de uma tomada simples, uma tomada para food truck, que é as tomadas... Esse é um ponto, acho que é até legal de falar, né? Porque a história da Stack veio dos plugs e tomadas industriais, que é aqueles plugs que o pessoal chama de stack. Tomada stack, né? E isso é até legal, e depois eu vou contar um caso para vocês dessa história da tomada stack. Mas voltando aqui, a cada 10 tomadas que tem no mercado, 8 são stack. Então, a gente está falando de praticamente 80% de market share. Absoluto, praticamente, né? E quando a gente tem aplicações especiais, então, a gente ainda é mais reconhecido ainda, né? Então, um produto que vai para uma empresa de industrial, mas também a gente vê cada vez mais o que acontece. As residências ficando muito mais eletrificadas. Sim. O que acontece? Aquele plug que foi projetado para a indústria, ele começou a vir para dentro da sua casa. A demanda energética é cada vez maior, né? Cada vez maior. Então, a residência é cada vez maior, né? Quando você fazia uma entrada de uma casa anteriormente, era um nível de corrente, né? No máximo, você falava uma casa gigante. Era uma casa que tinha 63 amperes. Hoje, você vai pegar... Né? 150, casa 150, 225. E às vezes a alimentação trifásica na casa. Exato. A maioria das casas de médio grande porte tem alimentação trifásica, né? Você tem um quadro enorme, com uma distribuição enorme. Né? Então, mudou o conceito. Então, os plugs, né? Você pega fornos de indução das residências. A norma diz um plug tem que ter um plug lá, um plug industrial. Você vai alimentar qualquer veículo que é híbrido, que hoje tem um monte de veículo híbrido aqui, ou veículo elétrico. Todos têm que ter um plug, né? O conceito, a casa está cada vez mais eletrificada, mas o mundo é mais elétrico, né? Então, tudo é mais elétrico. E o que vai passar com o consumidor? Cada vez mais você vai ter que gerir essa energia e você vai estar mais preocupado com essa qualidade dessa energia que vai ter. Além da conectividade também, né? Total, né? Porque, na verdade, você começa a gerir, mas você começa a conectar. E aí você quer gerir isso através de quê? Através de um smartphone. Então, você começa a conectar essa gestão de energia. Controle remoto já ficou para trás. Né? E todo mundo começa assim. Eu lembro quando eu comecei a fazer a primeira automação da minha casa. Eu comecei com um device, um produto. E era para pagar a
o jardim, que eu esqueci o jardim, porque eu não estava vendo do lado de fora, ficava aceso. E eram muitas lâmpadas no jardim lá. E ficava lá, e eu acordava de manhã, via as lâmpadas. Eu falei, eu preciso de alguma coisa para desligar, né? E o conceito básico era um timer. Né? Uma fotocela. Um fotocell, um timer, né? E depois você começou a ver que os próprios interruptores poderiam se conectar. Né? Então, você começa a conectar o interruptor padrão, que é o que você tem lá, eletromecânico, e esse eletromecânico passa a ter um Wi-Fi, que você vai conectar num aplicativo, onde você coloca o time que você quer ligar, o time que você quer desligar, e você começa a fazer gestão de device, de energia daquele produto. Então, a partir daí, STEC e Schneider já passaram a não ser fabricantes de tomadas, interruptores ou disjuntores. Já mudou o conceito, né? Talvez o consumidor ainda enxergue como... eu acho que da onde veio a marca, né? A gente é muito forte com eletricista, principalmente faz um trabalho muito forte com um profissional, com eletricista, com reconhecimento da marca, tudo isso. A gente veio muito dessa base, então a gente tem uma referência, né? E o nosso produto muitas vezes está dentro de um quadro, então a marca não aparece. Aparece às vezes mais Schneider por causa dos interruptores, né? Quem é do mercado. Então, quando você começa a ver a marca aparecendo em outros devices, em outras coisas, você começa a ver a marca ganhando um corpo de notoriedade de consumo. O slogan, né? De ambas as marcas, aliás, né? Uhum. A STEC é tudo se liga. A Schneider Life is On. Life is On. Então, só os slogans das marcas já diz tudo isso que a gente está conversando aqui. Então, voltando a esse tópico da conectividade, eu acho que assim, é uma tendência. Cada vez mais você vai querer saber o que gasta mais na sua casa. Então, será que uma geladeira? Estou pagando, sei lá, R$400 de conta de energia. O que tem nessa composição desses R$400? Como tá? Né? E outro aspecto... Isso é uma tendência de mercado, cada vez mais ter mais tecnologia embarcada nisso. Isso, e tecnologia simples. Né? Quando a gente falava antigamente, falava de automação de casas, de residência, casas dos Jacksons. Que a gente falava, a gente falava disso, a casa do Jacksons, né? Especializada para fazer precisa de um cara, da NASA para fazer o negócio. A gente não precisa de um cara da NASA para fazer isso, não. Um celular, no máximo. Hoje você precisa, juro para vocês, né? Se vocês olharem no YouTube, uma conexão. E olhar os aplicativos que a gente tem, como funciona. Eletricamente, todo mundo tem a capacidade de fazer, possivelmente vai precisar de um especialista como um eletricista. Sim. E a questão da conectividade, ela é muito simples. Um caminho sem volta, né? É fácil, é muito do it yourself, né? Faça você mesmo. Então, é bem esse caminho. E você começa pequeno, né? Você vai vendo. Em casa, hoje, eu tenho 65 devices. Então, eu comecei com um, como comentei do jardim. Hoje eu tenho 65. E eu gerencio eles, crio cenário. E aí você começa a criar, num ambiente pequeno, começa a criar uma automação que você pode fazer uma diferenciação gigante e uma apresentação totalmente, e usando a tecnologia a seu favor para que você possa gerenciar a sua casa, né? Eu acho muito interessante que os públicos sempre foram bem definidos e bem trabalhados, né? Pela STEC, mais focado no profissional, né? Que é o que fica dentro do quadrinho, do painel, ou aquilo que não fica tanto à mostra do consumidor final, né? Muito provavelmente um consumidor construiu a casa uma vez só, que a maioria dos brasileiros, né, constrói ou compram somente uma casa, não conhecem STEC. Mas todo profissional eletricista conhece STEC. É raríssimo a exceção que não conheça, né? Diferente dos acabamentos da Schneider, né? Que aí o consumidor, a mulher, o arquiteto, talvez até o engenheiro sempre conheceu a Schneider pelo zelo, pelo excesso até de qualidade, assim, pela segurança, né? Mas também muito conhecida pelo acabamento, né? São públicos diferentes, né? Isso até hoje é bem claro na companhia. Hoje é muito forte isso ainda, né? Mas a gente vê cada vez mais assim, a STEC trazendo tantos portfólios de inovação que a gente começou também a sair com a STEC para conversar com o consumidor. Então, se você observa, a gente tem uma linha de câmeras muito forte, que a gente começa a ter uma gestão disso. A gente tem uma linha de fechadura, que eu acho que também é super legal falar disso, porque é uma linha onde você pode abrir a sua casa à distância. Então, você esquece a chave, ou você tem uma babá, uma faxineira que você tá lá e... eu quero abrir à distância. Você consegue abrir, consegue colocar código temporário. Então,
isso te dá facilidade de gestão da sua própria residência. E não é somente a energia, você gerencia a casa, o conforto, a segurança. Então, tudo isso, eu acho que esse é o conceito que muda bastante. Acho que o que você está falando é fato. Acho que a história da Schneider é muito mais nos acabamentos, mas a gente vê também a Stack trazendo um portfólio... Falando no departamento home building. Um home care, né? Você cuida da casa toda. Então, acho que as duas marcas estão muito complementares. E a própria Schneider, né? A gente utiliza dispositivos para automatizar também a parte da Schneider com produtos da Stack. Então, a gente consegue, dependendo da aplicação, você consegue montar a solução como você quer, né? Eu acho que esse é um ponto interessante. E eu sei que, teoricamente, você que me pergunta, mas isso aqui eu vou fazer uma pergunta para você. Isso não é uma entrevista, não é entrevista, é um bate-papo total. Mas eu queria saber um pouquinho como você vê, e aí acho que para os Fernandos aqui, a questão do e-commerce, né? Vocês têm a região de vocês trabalham muito bem com a estrutura de vocês. Eu tenho aqui as minhas ideias sobre e-commerce, mas eu também queria entender um pouquinho o que vocês pensam sobre e-commerce num contexto geral. Eu vou deixar pro Fernando, meu xará, e falar um pouquinho mais sobre isso, que é mais o departamento dele. Cara, eu acho assim, eu tô falando como usuário, né? E penso que isso se reflete a todo mundo. É difícil eu sair de casa para ir numa loja física hoje em dia, comprar qualquer coisa. E eu penso que isso é tendência para todo mundo, em todos os mercados e segmentos, seja B2C ou B2B. Então, cada vez mais a pessoa quer ter o controle ou do horário também, né? Não é todo mundo que tem horário disponível. Então, eu penso que é um caminho sem volta, que cada vez mais todo mundo tem que direcionar os investimentos nesse sentido. A gente tem clientes que compram pelo nosso site que preferem só comprar pelo site. Antes recebia a visita do representante, ainda recebe, mas o representante chega lá e já está com o pedidinho montado no site, é só para lapidar mesmo, mas eu acho que é uma cultura sem volta, cara. E como você vê a Leal? Assim, você acha que a Leal, esse é um ponto? Porque a gente aqui na Stack e na Schneider, a gente acredita muito na questão do digital. Não, a gente também. A gente tem investido bastante, né? A gente está agora principalmente com site, mas provavelmente em breve tem aplicativo. Legal. E daí vai embora, legal. Né, cara? E uma coisa que eu queria falar para vocês é que conta com a gente no que vocês precisarem. A gente gosta muito de trabalhar com a parte digital. Acho que tanto a Schneider quanto a Stack foram pioneiras. A gente sempre preparou muito bem o nosso portfólio para estar na web. Então, você pega o número de fotos, descrição. Nós somos um dos principais seguidores ali, tirando bons exemplos dali para aplicar. Uma coisa que a gente enxerga também, que é unânime na empresa, né? A questão omnichannel, todos os canais falando a mesma linguagem, né? Seja o vendedor em loco lá no representante, o inside sales, né? Os televendas, os vendedores internos, quanto o nosso site, a nossa proposta é ter sempre a mesma linguagem, a mesma condição, atendendo o cliente da melhor maneira possível. Isso a gente vê que já existem muitas empresas fazendo isso, várias na nossa frente, como a Stack Schneider, por exemplo. Lógico que é uma das empresas que a gente se espelha nisso, e a gente tem que olhar quem está na nossa frente, aproveitar os bons exemplos, trazer para a nossa realidade, adaptar ao nosso, a nossa capacidade, tanto financeira quanto de braços mesmo, né? Quantas pessoas nós temos no time ali, mas nós temos que fazer o mais rápido possível, porque o cliente realmente está virando digital, né? Mas a gente entende que a gente não pode deixar de ter o time em campo, de Concordo plenamente. O atendimento. Uma coisa ela tem que, como você falou, o omnichannel, desculpa te cortar, mas esse é o conceito que a gente acredita. São canais complementares, né? O cliente vai decidir como ele compra. Isso, perfeito. Né? Ele vai decidir. Você tem que estar ali no leque de todas as opções. Ou na questão do field sales, né? Na rua e na venda, mas também estando disponível para o online. E uma coisa complementa uma outra, né? Eu acho que isso é um ponto importantíssimo. E a tendência é que isso aconteça. Não tem como a gente falar, olha, não vai existir. Então, se você pegar, a gente fala do nosso segmento, a gente tem uma transformação digital, mas é legal olhar para outros segmentos que já estão muito mais na frente, né, nesse segmento, e aconteceu lá.
né? Exato. E vai acontecer aqui. Ah, não, porque eu sou muito especial, minha venda é extremamente técnica. Vai Não, a acontecer. gente vai dar um jeito de, no e-commerce, de você ter informação técnica. A Em informação todos os vai níveis, tá lá. né, Clécio? Todos os Vocês níveis. da indústria começaram a fazer isso, nós do canal de distribuição estamos correndo atrás, Aham. começamos a fazer isso, e também o varejo também vai ter que fazer isso. Sim, Né? sim. Mas é bem provável que para sempre vão ser canais complementares. Sim, Nós e- acreditamos nisso. Vocês também pensam assim? Total. Eu acho que é complementar. Não tem como... eu brinco muito com a questão até posso falar isso, pessoal. Será que vai existir ou não vai existir? Ainda existe jornal em papel, né? Tudo bem, muito menos. Talvez daqui 10 anos não vai existir mais. Não sei se vai ou não. Mas eles coexistiram por muito tempo, né? Revistas, que são outras mídias, então coexistiram por muito tempo, estão coexistindo por muito tempo. E o nosso negócio também, né? Eu acho que cada vez mais você não tem como ter a transformação de uma parte sem ter a outra. E o físico vai existir, né? Não tem, o mundo ainda é físico, né? A humanização vai continuar. Você tem as relações, você compra de mim porque você tem uma relação comigo, porque eu tenho um bom produto, porque você tem uma boa relação e a gente vai ter essa conexão. Isso também faz parte. Eu né? ouço constantemente. Essa semana, almoçando com um amigo, ele perguntou, poxa, o fabricante está cada vez mais digital e com a loja dele online, e aí, será que ele vai cortar esse caminho? O que vocês pensam aí? Porque a Stack tem a loja Stack, tem a loja Schneider, que o consumidor final, inclusive, pode comprar por ali, né? Poderia comprar nosso, mas por causa disso, você acha que a lojinha lá do bairro vai morrer? Não Nós, acho. distribuidores, podemos morrer? Não acho que vai morrer, porque o que acontece? Acho que é uma coisa complementar. Aonde a Stack e a Schneider são especialistas? São especialistas nos produtos, na gestão do produto, na gestão de energia, em criar nisso. Quem que é especialista em atender o cliente na distribuição da sua região? Eu não tenho essa especialidade. Você está na tua região, você tem essa especialidade. Eu acho que o e-commerce ele te dá a possibilidade de ver, né? Muitas vezes as coisas elas coexistem. Por exemplo, eu também posso ter o meu canal de e-commerce e conectar o distribuidor da minha região para que eu possa coexistir com ele. Então, você também tem um canal de venda dentro da minha plataforma. Tem opções, né? Então, drop and ship. O que eu acho, Fernando, assim, quem se preparar melhor Exato. na estruturação vai estar... Quando eu falo estruturação, logística, né? O que é o teu negócio? Eu tenho uma boa logística, eu tenho um bom estoque, eu consegui servir meu cliente bem. Quem faz isso, esse é o seu negócio. O meu negócio é fazer bons produtos. E não é só porque faz 40 anos que faz isso, 50, 30, 20, sempre deu certo e daqui para frente vai continuar dando certo. Isso, E pensa no Brasil. O Brasil é continental, né? A gente está olhando aqui numa região nossa, falando aqui do estado de São Paulo, que é um estado que tem uma infraestrutura muito melhor que a média do Brasil. Sim. Né? E a gente tem dificuldade de cobrir. Então, imagina quantos distribuidores você não vai conseguir cobrir sem parceiro. Né? Nem os gigantes do marketplace conseguem cobrir sozinho. Se você observar como funciona uma metodologia de marketplace de cobertura, ele tem um monte de parceiro nas regiões para cobrir. Então, ele precisa disso. Né? Eu estava até estudando outro dia, a gente estava falando assim, como que a gente tem mercados para tudo quanto é lugar. Né? Então, você olha o Brasil, você olha São Paulo, e se você olha o mercado de uma favela, como que é feito o endereçamento dentro de uma favela? O material chega lá. Como é que a gente faz essa cobertura? Tem alguém especialista dentro da favela que sabe fazer aquela cobertura da favela. Porque não tem CEP lá dentro. Uma parte da favela tem, a parte de baixo tem, mas a parte de cima não tem. Quem faz essa gestão? É verdade. Não tem. O cara pode até comprar no e-commerce, mas alguém tem que fazer esse trâmite. E você acha que o fabricante vai ter capacidade de fazer isso? Até além disso, eu entendo que existe o cliente, nós já discutimos isso inúmeras vezes, né? Existe o cliente que não vai comprar na loja física. Também. Tem uma galera, uma geração nova que, independente se o preço for melhor, se o produto for melhor, ele não vai sair da casa dele para comprar. Ele vai comprar lá no aplicativo dele, no celular dele, no quarto dele, e receber na porta de casa. Ou o varejo vende assim, ou nós vendemos assim, ou você vende assim, ou ele vai comprar de outro, seja da China, dos Estados Unidos, ou de algum outro marketplace, mas ele vai comprar daquele jeito, né? Então, nós entendemos que nós temos que
abriu a cabeça para entender a vontade do consumidor e não a nossa, né? Dessa sim. forma que são canais complementares e não concorrentes, né? Uhum. Eu estava estudando, não sei se eu posso mencionar aqui, dois cases e 2 empresas que não são no nosso mercado, mas eu estava estudando um case na IESE essa semana passada, que era o Best Buy versus Amazon. Best Buy, para quem não conhece, era a loja de eletrônicos melhor dos Estados Unidos. Americana, todo mundo ia lá, queria comprar uma tecnologia e começou a perder receita devido à questão do mundo da Amazon, né? A Amazon chegou, a Amazon Prime e tal. E aí surgiu um monte de cases de como poder vender melhor na loja. E acho que esse é um ponto super importante, né? A Best Buy conseguiu fazer algumas mudanças que a Amazon, sim, cresceu exponencialmente, mas a Best Buy começou a criar umas experiências diferentes. Então, a loja dele era uma loja super técnica, onde você tinha todos os produtos premiums, que você teria uma experiência. Você vai comprar um som. Eu vou comprar um som, eu quero ter a experiência do melhor som, então eu vou lá. Eu tenho um cara, tecnicamente, um promotor técnico que conhece muito bem de som, que ainda o e-commerce não consegue. Hoje ainda não consegue, porque você ainda precisa... Legal, então a mudança Você viu, assim, fez com que eles evoluíssem, né? Tudo bem, tiveram que fechar um monte de lojas, reestruturaram, a Best Buy... São as rodadas leal. É uma experiência. É uma experiência, que a gente verdade. leva o cliente no evento e ele acaba comprando pela experiência, pelo contato, pelo conhecimento. Mas o seu case é fantástico. Porque, né, a rodada leal, ele é um case. Tanto é que ele é copiado aí por um montão de gente, né? Agora, então eu acho que esse é a maneira de você fazer uma experiência com o cliente. Então eu levei o case da Best Buy para vocês aqui, mostrando um pouco, mas é isso. Eu acho que existem maneiras, né? A Amazon cresce exponencialmente, tem esse crescimento, mas falando um pouquinho do Best Buy, se você consegue ver essa maneira dele, que ele conseguiu reverter um pouco o ambiente da experiência. E sim, nesse case também fala bastante do que você comentou. Os novos consumidores, tem consumidores que sim, preferem comprar em loja física, a tendência dos mais jovens cada vez mais em loja online, mas quando se vai comprar alguma coisa muito especial ou alguma coisa que precisa de uma experiência, que tem... Se sentir mais segurança na indicação, talvez, exatamente. Dúvida sobre venda consultiva. Venda consultiva, perfeito. Venda consultiva. Você sabe, Clécio, que a nossa equipe comercial, no primeiro momento, até eu senti uma insegurança deles, né? Nós vamos, soltar nosso site, será que amanhã ou depois não precisa mais do vendedor, né? Isso passa pela cabeça Todos, né? de todo mundo, é normal, natural, extremamente natural. Eu acho até bom, né? Porque assim como a Best Buy faz todo mundo se mexer e melhorar, evoluir, né? Poxa, deixa eu pensar que eu posso melhorar aqui. Mas eu tenho certeza que, pelo menos na nossa equipe, nós não temos mais esse preconceito. Não, né? acho que não. A galera, pelo contrário, eles estão estimulando os clientes a comprarem digitalmente, e com isso ele ganha tempo de visitar outros clientes, fazer a venda mais consultiva e aquela venda de emergência, de necessidade. O próprio cliente, na hora que ele achar melhor, no momento que ele estiver mais tranquilo, ele faz essa compra pelo site ou pelos vendedores internos, né? Nós temos algumas opções. Então, essa barreira não existe mais lá. Foi mais rápido do que eu pensava até, né? Óbvio que nós temos os métodos também que a gente usa de convencimento. De convencimento e que a gente pesquisa também os nossos concorrentes, né? E por que a equipe comercial sempre tem essa resistência, né? Porque o site é um concorrente em comissão, enfim, tudo mais, que não é o nosso caso. Enfim, tem algumas estratégias que a gente usa para isso. Mas independente do jeito de fazer, tem que ter, né? Eu acho que é unânime. Agora, eu queria tocar numa outra vertente aí, né? Nem tudo são flores, né? Não. Assim como no digital. Voltando um pouquinho lá na época que a Schneider adquiriu a Stack ou fez a fusão, foi uma aquisição, não uma fusão. Aquisição. Né? Foi uma aquisição. 100%. Hoje, 100% da Stack é da Schneider. Sim. O mercado sentiu um pouco, né? E aí, poxa, cortou um monte de cliente, a Stack não quer me atender mais,
agora não quer vender, agora virou Schneider. E nesse momento, como que vocês reagiram? Nós, como distribuidor, a gente chegava no pequeno e médio varejo, olha, nós somos os distribuidores da STEC, da Schneider agora, nós vamos fazer o atendimento com o mesmo nível de qualidade, com a mesma faixa de preço. Isso estava muito claro, né? Mas demora um tempo para o cliente entender isso. Né? Qual era a expectativa? Como isso se transformou? O quão importante é para vocês o mercado de pequeno e médio varejo, e o quão importante é o distribuidor, um distribuidor como a Comercial Leal, né? Existem alguns outros, mas o quão importante um parceiro que faz um trabalho com muita qualidade e que a mensagem que a STEC ou que a Schneider não queria mais atender o varejo, não foi isso, né? Não, que também existe... Seja de um concorrente, de alguma coisa aí. Acho que toda maneira tem muitas oportunidades de cada um mandar uma mensagem, né? Eu acho que a gente teve muitas falhas, principalmente com questão logística, né? Eu acho que a gente estava aprendendo, né? A gente teve muitas mudanças na composição. A primeira mudança foi as fábricas, então as fábricas foram unificadas, né? Então a planta de Guararema foi unificada, da STEC, os produtos foram produzidos dentro da Schneider, então passamos essa junção. Partes e peças dos produtos também foram para Manaus. Então, muitas variáveis logísticas e talvez também a questão de alguns volumes que a gente não imaginava que viriam, né, e que passaram a vir, de mercados que a gente talvez não estava mapeando, fez com que a nossa imagem tivéssemos muito deficiências na questão de venda também. Acho que não sabíamos muito bem como coexistir as duas marcas. Qual era o tamanho da capilaridade que existia, né? Alguns pontos também, algumas crenças. Não, é muito fácil cobrir o Brasil. A gente tem 2 ou 3 distribuidores aqui e algumas crenças que não são verdades, né? Eu não vou usar, por exemplo, representante comercial para atender, né? Como que eu vou fazer? Como que eu vou trabalhar? Então, tem uma composição. Então, eu acho que assim, tem que saber classificar os clientes, né? Entender muito bem os clientes. Então, quem são meus pilares principais de cada região? Isso também é importante para que você possa cobrir as oportunidades. Internamente, a gente não estava muito bem estruturado. Acho que depois de um tempo a gente conseguiu. E como a gente disse, né? Tudo que a gente imaginou, nem tudo deu certo. Né? E a gente teve qual que foi a grande que eu comentei aqui? A grande sacada é conseguir reagir rápido, conseguir fazer uma correção de rota. E isso eu acho que a gente conseguiu fazer. Graças à flexibilidade da história da STEC. Não estou dizendo que a Schneider é ruim, não. A Schneider deu muito método e processo que também a STEC talvez não teria, porque é uma empresa muito bem estruturada, isso ajudou. Então, quando você consegue juntar... Trouxe muita experiência também. Trouxe muita experiência, conhecimento, pessoas que vieram de lá. Então, quando você consegue juntar esses dois mundos, né, o método e processo de uma estruturação, né, como você também utiliza uma Schneider para conseguir negociações internacionais, como você utiliza a força de uma marca global para potencializar uma marca local, isso também eu acho que nos deu muita vantagem. E essa estruturação. E o papel do distribuidor é fundamental, né? Acho que o modelo de negócio que a gente tem como STEC Schneider, a distribuição, né, ela é fundamental para que a gente possa suportar e chegar aonde a gente quer. Sem a distribuição, a gente não consegue fazer. É um ponto interessante, né? Eu pesquiso bastante sobre outros segmentos, né? Como alimentar, fármaco, enfim, até dentro do nosso, como tintas, por exemplo, eu entendo que eles estão mais evoluídos do que nós na questão distribuição, pelo menos no estado de São Paulo falando, né? Onde a malha de rodovias, a malha logística é muito mais fácil do que talvez norte e nordeste, né? De ter essa cobertura. E a gente percebe que os pequenos, médio varejos, os varejos, né? Pequeno e médio, na grande maioria, que representa quase 90% do nosso mercado, né? Falando especificamente do interior do estado de São Paulo, eles têm uma tendência, uma preferência a serem atendidos pela fábrica, né? E a Schneider STEC foi uma das precursoras a tentar trazer esse conceito
que a revenda pode comprar pelo distribuidor e ser bem atendido numa condição interessante, tão quanto comprando pela fábrica. E aí eu acho que não é uma coisa comum aqui para nós. Né? Eu acho que aí é legal também quando a gente tem um plano muito claro com aquele distribuidor. Como você vai atender, que revenda você vai atender, qual cobertura, portfólio. E esse que você comentou quando você compara principalmente a indústria de tintas, eu acho que ela faz isso melhor, né? Compartilhar muito bem a questão do sellout, qual o mix que está sendo feito, como você está feito essa sinergia. A indústria também tem todo o mapa, muitas vezes, da cobertura e das possíveis clientes de oportunidade. Como que a gente transfere isso para o distribuidor? Então, acho que esse trabalho e ter distribuidor forte é muito importante. Mas o Brasil tem uma particularidade que atrapalha bastante, que é a questão tributária, né? Quando você pega alguns outros mercados da América do Sul, você tem um distribuidor, ele não tem a bitributação. Sim. Né? Então, isso favorece muito. Então, a reforma tributária talvez seja algo que vai nos favorecer muito como cobertura geográfica também. Acho que esse é um ponto importante. Isso não é unânime, né? Ninguém tem dúvida disso, que é uma dificuldade. Mas eu queria entender, assim, qual critério, como que vocês chegam na escolha de um distribuidor? Por exemplo, nós somos distribuidores... Fit cultural, né? Porque tem que ser, né? Assim, como é que você chega nesse critério? Mas Poxa, aí, a Leal hoje é nosso distribuidor. Por quê? Mas aí tem um monte de critérios, né? E acho que são alguns valores importantes. Questão... Respeito à política comercial. Os valores da companhia estão dentro do compliance da Schneider, da STEC, né? Como você trabalha mercadologicamente sempre numa condição legal, jurídica correta, né? Então, esses são valores para a gente, que a gente vê na Leal, né? Eu vejo em você, Fernando, a gente trabalha um tempo junto, e isso faz com que a gente selecione aquele distribuidor, né? Quanto que ele adere à estratégia e à política que a gente está adotando, né? Quanto que ele valoriza os valores do fabricante. Acho que essa né? A gente valoriza muito produto de qualidade. A sinergia tem que estar não só nos produtos, né? Mas na linha de raciocínio, nos valores da empresa. Valores da empresa. Né? Porque senão não dá negócio. Não... Você acredita num produto de qualidade, a gente também. Você acredita numa estratégia leal, né? Sim. Literalmente leal. Então, acho que isso favorece. Você acredita numa estratégia de cobertura que a gente acredita. Você acredita num critério de trabalho correto. Você é um cara que vai pagar todas as suas tributações. Você é uma pessoa que não vai fazer algo que desabone a empresa. A gente também. Então, esses valores, para a gente, são convergentes, são totais convergentes. Então, por isso que quando eu uso compliance, a palavra, eu uso compliance como um tudo. Então, como um todo. Eu acho que essa é um pouco disso. E esse, o que eu posso dizer, esses são os valores que fazem com que o distribuidor cresça. Porque quando você tem um valor muito atrelado com o fabricante, isso faz com que a evolução da empresa seja natural. E vira uma extensão, né, da empresa, né? Vira uma extensão e vira uma parte, né? Quando você fala assim, olha, vou falar da Leal. Da Leal e Stack Schneider estão lá. Associa, né? Aqui eu não estou com contexto nenhum, mas se você vê o pouco tempo que a gente está junto e o quanto que a gente cresceu e quanto importante a gente é para vocês e vocês são para a gente, por quê? Porque existe uma conectividade da estratégia, da maneira de pensar, de como vender, né, de valores, né? Eu acho que isso faz com que a gente tenha essa sinergia. Esses são os principais motivos da gente também escolher Stack Schneider como um dos nossos principais parceiros, fornecedores. Obviamente que tudo começa pelos produtos, pelo portfólio, pela linha, né? Mas nada disso faria sentido se os valores não fossem os mesmos, né? Então, se fosse uma empresa que, poxa, não estava nem aí para o mercado, para as dificuldades de concorrentes informais, por como a gente vê aos montes por aí, né? Mas isso faz muito sentido para a gente, quando a gente leva para vocês e vocês prontamente buscam a solução. Obviamente não sai... talvez na hora que a gente gostaria, né? Nem na hora e nem tudo eu consigo, nem né? tudo consegue resolver. Mas a gente tem a proatividade de falar, olha, isso aqui eu não consigo, isso aqui eu consigo, isso aqui a gente não vai chegar aonde você quer. E eu acho que tem uma coisa que é muito legal, a relação de transparência.
Perfeito. Né? Se você me manda um WhatsApp, quando você me manda um WhatsApp, eu tento o máximo te responder, ou eu tento direcionar um assunto. Acho que essa relação ela é muito importante. Apesar de ser um monstro, né? Uma gigante multinacional, a gente se porta muito próximo. De muita proximidade e velocidade até. Na manobra do tamanho da stack, né? Uma manobra rápida, né? Transatlântico, mas o lá embaixo é grande. Tem um monte de barquinho ali que vai resolvendo as coisas rápido. Isso chama bastante atenção, né? Até um parênteses nesse assunto, que é até legal. Eu fiz uma análise outro dia, coloquei as duas marcas e coloquei numa inteligência artificial para colocar como super-herói, né? E a Stack apareceu como Flash e a Schneider como Hulk. Olha que legal. Porque aí a gente fez a junção dos dois. Então ficou um Hulk com um Flash. Caramba. Sai da frente. Por que ficou isso? Porque assim, o Hulk é forte, né? Ele não é tão veloz, mas ele é muito forte. E a Schneider é muito forte. E o Flash é muito mais rápido. Ele não é tão forte mas ele é muito rápido. Então, até falando um pouco disso, né? Os valores das empresas, o que o ChatGPT viu da história, né? E isso foi muito legal. E é um pouco do que você está falando, né? A gente consegue ser uma empresa grande, uma empresa multinacional, gigante, né? E a gente consegue ser rápido. E a gente consegue ser próximo. Por ser uma empresa de capital aberto, dá até para a gente falar sobre o balanço, né? Curiosamente, eu dei uma olhada aqui, antes da gente começar, o balanço 2023 da Schneider, algo em torno de 200 a 300 milhões de euro faturamento. 36 bi. 36 bilhões de euro faturamento. Né? Isso. Algo em torno de 180... se multiplicar por 6... 180 bilhões de reais. Isso, é absurdo. Um negócio maluco, né? Mas, de forma impressionante, o presidente da Latam, a gente troca uma ideia, bate papo, numa boa, pensando na melhor situação para chegar lá naquele ponto de venda do bairro, de toda a cidade pequena, média, grande, da melhor forma possível. Seja pelo canal digital, seja pelo distribuidor, seja... Obviamente, cada um tem um espaço, né? Nós sabemos ali da nossa importância e o tanto que a gente pode chegar. Claro que a nossa expectativa é dobrar, triplicar. Nós queremos mais espaço da Stack, da Schneider, né? Nós queremos um pouquinho mais da força do Hulk aí, da velocidade do Flash. Mas até isso, Fernando, tem uma coincidência, eu acho, aí uma sinergia, né? Talvez não seja coincidência, são valores alinhados, né? Que a nossa convenção de vendas foi sobre heróis. Foi sobre heróis? Nós fizemos sobre os Vingadores. Vingadores, é legal. E o Fernando pode falar, ele foi o criador do tema. Uma correlação dos Vingadores, das características de cada herói com o que a força de vendas precisa ter, né? Porque na Leal a gente entende que todo mundo é vendedor. Mesmo quem não trabalha com vendas. Concordo plenamente. Esse era o tema da minha comissão de vendas. Quem não vende ajuda também. a vender. Né? Então, a característica que a gente precisava. Então, o Hulk, no caso, era força, precisa ter força de vontade. E que não chamava Vingadores, chamava Vendedores. Vendedores. Convenção, né? Aí tinha o Capitão América, né? Pra quem sabe da história, um cara muito resiliente até ele chegar no status de Capitão América. Então, é preciso resiliência para lidar com o mercado todos os dias, as dificuldades. E assim vai com os demais personagens. Negra, né? Viúva Negra, que é a agilidade, né? Que, aliás, por falar em agilidade, nesse modelo de distribuição, fica mais fácil também de manobrar o barco, né? Porque você tem barcos menores, você fala, cara, agora vamos para lá, todo mundo vira rápido, né? Eu acho que também tem a especialidade, né? Por exemplo, a Schneider, como a gente fala, né, dos 36 bi, né? Então, assim, a gente tem segmentações. Existe uma unidade para tratar com o negócio da distribuição. Né? Então, eu sou lá o vice-presidente da distribuição, da Schneider, que entende o mundo da distribuição e que tem que trabalhar o mundo da distribuição com o portfólio inteiro da Schneider. Então, como eu faço isso para que eu possa potencializar um negócio? Acho que isso também favorece. Eu estou falando da linguagem do cliente. Eu entendo como vocês funcionam, né? Eu tenho mais de 20 anos dentro do grupo ou dentro da distribuição, possivelmente sempre na distribuição ou outras coisas, mas sempre ali focado nesse negócio. Né? A relação que eu crio com as pessoas de cada país que eu vou. Então, tudo isso faz com que a gente possa criar uma velocidade
Eu sei que quando o Fernando me aciona, é alguma coisa É importante. porque precisa. Ele não me aciona todo dia, mas quando ele me aciona, ele precisa, olha, eu preciso da sua intervenção. Então, vamos lá. Então, essas relações faz com que eu consiga movimentar. Escutar muito bem ele. Hoje a gente estava no almoço, ele chegou e me passou um montão de coisas que ele acha que tem que corrigir. E eu tô aqui, já falei para ele, vamos marcar uma reunião e vamos ver o que... Porque isso é legal da relação. Já tá fritando. Isso é legal da relação. A relação... Distribuição, né? Essa relação. São braços. Você chega para mim e me dá um feedback, eu vou falar para você, ó, isso aqui eu consigo, isso aqui não dá, isso aqui eu nem sabia, porque a empresa é grande. Perfeito. Né? E você ter esse acesso faz com que você continue tendo as relações e tendo essa conexão. Aí Isso, para mim, é a entra diferenciação. entra Lógico, falou portfólio, do produto, desculpa te contato. cortar, mas é isso que faz a gente ter esse crescimento, né? E isso nunca vai acabar, né? A gente fala, tecnologia e tal, vai substituir, cara, não. O contato, Não, o olho no e-commerce, olho, nunca não vai vai, ser não vai, substituído. O e-commerce é importante? É importante. A gente vai fazer, a gente vai acontecer, a gente vai digitalizar, porque digitalizar é importante. Preciso mapear a cobertura, preciso saber quem são, quem é aquela loja de bairro que a gente não está vendendo. Tudo isso a gente vai fazer. A pandemia acelerou isso, né? Porque reuniões, o tanto que a gente faz reuniões hoje pelo Teams, pelo Zoom, por tantas plataformas aí que nem eram utilizadas, né? Isso, é claro que eu acho que ninguém quer voltar àquela época, né? Mas chegou um momento que nós estamos conseguindo equilibrar, né? O digital com o contato, com as reuniões pessoais também, que faz diferença. Esse nosso almoço de hoje vai fazer toda a diferença, né? Então... e até mesmo falando de empresas, né? A gente pode pegar um outro tema, né? O pessoal da pandemia, todo mundo home office. E depois a gente começou a ver... vamos fazer um híbrido. E o híbrido veio e ficou, que eu acho legal, porque eu acredito bastante no modelo híbrido. Mas também tem que tomar muito cuidado. Acho que o híbrido tem que ser híbrido de verdade, né? Porque aconteceu também do híbrido de ninguém ir mais para o escritório. E aí, quando você não vai mais para o escritório... Vai o dia que quiser, né? Ou o dia que quiser. E, teoricamente, você não consegue fazer a conexão da cultura. Perfeito. Porque a empresa, ela é dinâmica. Entra respira, um, né? sai outro. E o que é leal? Leal são os Fernandos. Eles são base de referência da cultura, né? Mais algumas pessoas. E se você não tem a conexão, as pessoas não têm a conexão com vocês, a empresa não tem a cultura dela, né? E eu falo muito Vira um disso. monte de robozinho, né? Vira. E eu vou entrar aqui, fazer meu login, vou fazer a reunião, né? A reunião do Teams, ela é boa, mas ela não é nunca, mas de longe uma reunião presencial. A capacidade de você resolver os problemas presencialmente, eles são outros. Perfeito. Por isso que eu acredito muito na questão presencial. Não estou dizendo que a gente tem que ter o modelo híbrido, mas a questão da cultura da empresa... Por isso que a nossa rodada, né, que a gente denomina agora rodada leal, é um sucesso. Porque o contato, a proximidade, a receptividade que a gente tem com os clientes e fornecedores, né? Como a gente denomina, né? Nós somos o elo do meio da cadeia entre o fornecedor e o cliente. A gente coloca em conexão. Essa semana tivemos, inclusive, um open door lá que a gente denomina como... que a gente abre as portas da nossa casa, da nossa empresa, para receber alguns clientes e tem levado alguns fornecedores. Coincidentemente, a Stack participou essa semana lá. Um cliente veio me perguntar, poxa, mas eu fico pensando assim, você coloca nós, clientes, em contato com a fábrica. Você não tem medo de perder o cliente para a fábrica? Eu disse, claro que não. Claro que não. A fábrica não tem condição. A fábrica precisa de nós para chegar em você. Senão eu não consigo. E você precisa de nós para chegar na fábrica. Eu não sou uma empresa de logística. Eu não, desculpa, eu preciso do distribuidor para que faça. Eu não sou um problema no meio do caminho, pelo contrário, nós distribuidores somos um facilitador, né? E aí esse cliente entendeu bem, ele falou, cara, você sabe que às vezes o nosso consumidor final fala, pô, vou tentar comprar direto da fábrica. E ele ficava tentando bloquear. Ele falou, o que você acha que eu devo fazer? Eu falei, cara, nunca pensei nessa situação, mas imagino que você esteja assim, equiparado à minha condição hoje, só que em outro momento da decisão de compra. Olha, diga para ele tentar comprar da fábrica. E se ele tiver um problema, se ele tiver... Agora, você está ali para isso, você é especialista nisso. Se você prestar um serviço de qualidade, fizer bem feito, atender o prazo que ele precisa, no preço que ele acha justo, que ele conseguir ficar competitivo, por que
Por que você vai deixar de comprar nós para comprar da fábrica? Esse é o nosso entendimento, é muito claro para nós isso, e por isso que a gente não tem restrição em fazer a conexão entre o nosso cliente, o ponto de venda, a revenda, com a fábrica, porque a gente confia nesse modelo de negócio. Em quem está te suportando, né? E isso nós encontramos na Stack Schneider, que cada vez mais a gente evolui os resultados, né? Sim, os resultados são excelentes. Eu acho que esse é o ponto, né? Ter essa abertura, né? Ter essa transparência também. Quem são os clientes? Como que a gente vai cobrir? Quem são os seus clientes? Né? Quando a gente fala de compartilhar sellout, informação, eu acho que é esse o caminho, né? Porque a gente está tendo um voto de confiança. Olha, o que a gente vende lá hoje, o que a gente pode ajudar mais aquele cliente a vender mais, que ele possa crescer mais com vocês e, consequentemente, vai crescer com a gente. Então, essa relação ela é importantíssima. Né? Essa questão, a fábrica vai direto, a gente não tem o valor. Né? O seu cliente, ele não quer comprar só o meu produto. Ele vai querer comprar o meu produto, outros portfólios, outros valores. Exato. Você vai fazer coisas que eu não vou fazer, porque a gente tem limitações na indústria. Então, faturamento mínimo da indústria é um faturamento. Porque a gente tem um modelo de negócio. Você tem outro tipo de faturamento. Você tem muito mais flexibilidade. Por mais que eu falo que a Stack é o Flash, perto de você eu não sou nada. Você é muito mais flexível do que eu, né? Como contexto. Então, o seu valor de venda, ele é totalmente diferente. Tá vendo? Nós somos melhores do que a Stack. Não, mas é verdade. Claro. Para o teu mercado, para a tua cobertura, para a tua região, você é muito melhor do que a Stack na relação atendimento ao teu cliente. E por isso que você existe. Você tem o seu valor para aquele cliente. Então, a fábrica, o fabricante, não tem esse valor. Ô Clécio, me fala uma coisa. Qual a sua expectativa para o mercado nesse segundo semestre de 2024, para o próximo ano? Mercado de uma forma geral, qual a expectativa de Stack Schneider? E, por último, qual a expectativa do distribuidor de Stack Schneider, assim como nós da Comercial Leal, né? Então, a gente tá vindo um ano muito bom, acho que um crescimento bom. Eu não fico muito, né? A gente estava falando até no almoço disso. Eu acho que tem tanta oportunidade no mercado que eu acho que assim, é importante a gente olhar a questão econômica, olhar como está o PIB do país, né? Eu acho que é referência, a gente não tem que ser totalmente... Não pode se contaminar com isso, né? Não pode ser a referência do nosso plano de crescimento. Então, acho que quando eu olho as oportunidades do Brasil, a gente tem muita oportunidade. Do Brasil, da América do Sul, então, quando agora eu vejo, tenho muita, muita oportunidade. Então, é referência, mas não é marco da estratégia. Então, eu acho que esse é o ponto principal. Eu acho que as oportunidades existem. Acho que o segundo semestre, eu acho que ele vai ser melhor do que o primeiro. O primeiro para a gente já foi muito bom, mas acho que o segundo vai ser melhor. E o distribuidor, ele é parte da nossa estratégia. O que a gente quer cada vez mais para o distribuidor? E eu vou te dizer, a gente precisa cada vez mais ter gerenciamento de dados. Então, acho que quanto mais a gente tem confiança, mais dados a gente compartilha, mais informação a gente consegue, mais a gente consegue montar portfólios e estruturação para cobertura geográfica. Então, eu acho que o distribuidor que a gente pensa, e aqui a relação que a gente tem de acreditar, ser muito transparente e de compartilhar as informações. E cada vez mais a gente usar sistemas para que a gente possa tomar decisão. Tem inteligência artificial, compartilhamento de dados, a parte de inteligência de dados, né? O business intelligence. CRM. Bom CRM, qual a oportunidade, você criar advisors para você conseguir gerenciar melhor suas contas. Tudo isso, não estou dizendo que o vendedor não vai... Tem que ter boas pessoas, bons profissionais para interpretar tudo isso. Interpretar, né? E ser proativo, né? O que eu faço? Tenho todas as informações. E agora? Então, o que eu faço com isso? Esse né? é o ponto, né? Acho que o vendedor que só fazia a venda lá e tomava um café ou ia lá fazer uma relação, ele tem que mudar, né? Porque ele é um cara agora que vai ser analítico. Então, se você tem uma pessoa que vai criar valor, né? Não só de relacionamento, mas também de entender todo esse portfólio que ele vai conseguir ter e você conseguir utilizar isso e potencializar, é esse o novo modelo de vendas. Agora eu fiz uma provocação aí, você deu uma esquivada e não respondeu muito bem. Eu vou ser um pouquinho mais direto. O mercado cresce 1%, 2%, em algumas regiões talvez um pouco mais, em outras um pouco menos, mas você me falou que a Stack Schneider está crescendo
muito mais do que isso. Você pode falar esses números aproximadamente? Então, eu não posso abrir os números. Tá. Você sabe do número porque eu te falei, mas eu não posso abrir os números. Eu posso dizer que é double digit. O que eu quero dizer com isso Como, é assim, ó, como stack, né? Eu não posso abrir. se a gente ficar preso ao mercado, a gente não enxerga e aproveita as oportunidades. É isso. O que eu quero dizer é, o mercado existe um monte de oportunidade. Não olhe a referência do seu PIB ou das suas oportunidades, daquele próprio cliente. Existem outros caminhos também de venda, né? Quando eu falo outros caminhos, hoje você está numa região do estado de São Paulo. Sim. Você tem um plano estratégico que eu conheço, mas não conheço tão. Quando eu vou para o e-commerce, será que eu estou só na região que eu estava? Eu preciso estar ali só naquela região. É só aí, você já potencializa muito o teu negócio. Esse alinhamento de valores que eu acho fantástico, né? Porque é exatamente o que a gente pensa. Poxa, o mercado tá difícil, tá isso, daquilo. O que a gente procura olhar são as nossas estratégias. Não adianta ficar lamentando, né? O que nós vamos fazer para mudar esse resultado? É assim que a gente faz todo o planejamento anual e depois a gente faz todo o acompanhamento mensal e assim a gente vem buscando resultados bem acima de 2 dígitos também. Ou seja, a oportunidade existe, né? Se nós estamos tomando espaço de alguém ou se esse mercado... Eu não sei, mas existe oportunidade. Nós temos que olhar tem muita coisa copo meio cheio, tem né? muita coisa para fazer, né? Que talvez ninguém está fazendo. Então, se o mercado é flat, ele não acontece, ele anda de lado, dependendo de... eu tenho muito share. Fato, você vai sofrer mais. Mas será que você está fazendo alguma coisa a mais para conseguir... posso falar, quantos % de share? O mercado de distribuição desse mercado nosso. Se eu te falar que tem um distribuidor com 20% de share, 20% de share é mentira. Não tem. Não. Ele é muito segmentado. Então, O mercado de distribuição é distribuído. É distribuído, literalmente, é distribuído. Então, imagina a oportunidade. E você vai ganhar share de... muita gente. Fora que tem o crescimento do mercado. E assim como o varejo, da mesma forma, né? É isso. A gente procura passar para os nossos clientes também, né? Olha, o mercado está difícil. Pô, mas peraí. O mercado existe. Você tem que a maneira de você atingir o mercado. Como você fazer. Talvez a maneira que você fez sempre a vida que funcionou, ela não vai funcionar mais. Ela vai funcionar para uma parte do negócio. Mas para outro negócio, não. Tem que reinventar. Eu tenho que mudar portfólio. Eu tenho que, talvez, usar um influencer... ou uma influência... Ou mesmo entrar no online, que tem muita gente que ainda está só no off, né? Exatamente, tem tanta oportunidade que você pode trabalhar e que você, às vezes, está olhando, né? E eu acho que é isso, é quando você tem uma empresa, é olhar e falar assim, tá bom, hoje funciona assim e amanhã eu posso fazer com que funcione de uma outra maneira e eu consigo conquistar outras oportunidades. Acho que esse, assim, é um pouco para fechar, né? Não ficar com pensamento só num modelo e olhar as oportunidades, né? E olhar os fornecedores, olhar negócios. Para nós é muito claro de que nós temos que fazer isso mesmo, assim como estamos fazendo há um bom tempo, né? Porque uma empresa como a Stack Schneider, que já está totalmente consolidada e cresce bastante, que dirá de nós que estamos no início de trabalho, trabalhamos a nível regionalizado, né, que somente o estado de São Paulo hoje é o nosso trabalho, então a gente entende que é praticamente infinito a possibilidade de crescimento, né? Então, se você pega quantos por cento das empresas como vocês, né? É isso, o crescimento desculpa te cortar, mas quanto que representa o PIB do estado de São Paulo para o PIB do Brasil? Quase 40%. Sim. Então, só nesse universo, que ele é gigantesco, qual que é o potencial da Leal? Né? E aí vamos diminuir, vamos pegar uma região, vamos atender, sei lá, de Jundiaí para frente. O interior, né? Interior. Que é o nosso foco principal. Que é o foco principal. Ou vamos atender um perímetro dessa região. Quanto nós temos de PIB dentro de uma região para um negócio como o seu? Né? Como que eu quero, né, no meu plano até 2027, que eu gosto de planos um pouco mais curtos, o que eu quero ser? O que eu quero chegar? Aonde eu quero chegar? Né? Então, eu acho que isso é importante você ter como meta. E qual o caminho, né, das principais estratégias que você vai definir para que você possa fazer essa jornada? E quem são os seus principais fornecedores e os caminhos que você vai escolher, com quem você vai estar? Te digo uma coisa, e eu posso falar, todo distribuidor que seleciona
grandes fornecedores. E não seleciona todos. Porque quem tem tudo não tem nenhum. Exato, é. Isso se aplica a qualquer tamanho de negócio. Né? Qualquer negócio. Eu acredito muito nisso. Então, quem realmente escolhe alguns para estar junto, e aquele fabricante acredita na estratégia e está junto com ele, e tem toda uma relação de transparência, aquele distribuidor vai crescer muito mais. Eu vejo isso na história, né? E eu falo isso também em outros modelos. A gente tinha outros modelos da distribuição, a gente tem outro modelo também, que é a parte de montagem de painel, que a gente atendia esses canais. Quem eram os montadores mais fiéis a uma marca, a nós, foram os que sempre cresceram muito mais. Né? Então, por quê? Porque tem uma relação muito de transparência. A empresa pensa que uma empresa como a Schneider Stack vai olhar ali e falar assim, não, a gente vai... Nossa, tem que potencializar eles. A campanha que a gente vai fazer, ou o modelo que a gente vai fazer, por quê? Porque começa a ter uma relação de sinergia tão forte. Você é lembrado a todo o tempo dentro da organização. Né? Eu acho que é isso que faz. Muito bom. Pô, agora o tempo tá acabando, só nos resta agradecer. Não, eu que agradeço. Para mim é um momento muito legal estar aqui com vocês. Espero ter contribuído. Não, dá prazer. Pra mais umas 2 horas que passa. Fácil. É um prazer enorme. Nós não chegamos nem a consultar a colinha aqui ainda. Não, cara, coisa que rola tão gostoso. Um prazer enorme estar com vocês, um prazer mesmo estar com vocês. Eu acho que fazer parte dessa história, de estar aqui com um dos primeiros, o primeiro especificamente, para mim é muito legal e muito satisfatório, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigado. Quando você me fez o convite, eu vim prontamente. Eu mais uma vez agradeço, repito que foi uma honra, para nós engrandeceu demais o projeto, já começou grande com um participante como você, empresa que isso. Vocês como a que você representa, mas nós temos um conceito lá na Leal que se nós vamos fazer uma coisa, a gente procura fazer bem feito. E sempre a gente procura se aliar a pessoas e a empresas que fazem igual ou melhor do que nós. Então, esse é o motivo de você ser uma das primeiras pessoas a serem convidadas e o primeiro participante, pela tamanha nossa admiração do seu profissionalismo, da empresa que você representa, né? E da contribuição que você pode dar para nós e para todo o mercado, para quem está assistindo esse podcast. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo para muitos empresários e para muitas pessoas. Eu que agradeço. Muito obrigado. A recíproca é verdadeira, né? É muito bom estar aqui com vocês. Para mim, a relação que a gente existe e a transparência que a gente tem é muito, muito boa. E estou muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Obrigado. E agradeço muito. E vamos em frente fazer muitos negócios juntos, que eu tenho certeza que a Leal, a Schneider Stack, tem muita, muita oportunidade. Né? E vai ter mais episódio, com certeza, com você, porque esse já ficou pouco. Não, a gente pode pegar... Não deu chegar na metade. A gente pode pegar pontos e roteiros específicos, ou tópicos específicos para a gente conversar. Gosto muito de falar, vocês podem perceber. Então, estou sempre à disposição aí. Prazer enorme estar com vocês. Obrigado. E é isso, tomara que quem esteja assistindo tenha gostado também, né, Fernandão? Que assim seja, para a gente partir para os próximos, né? Então, a gente gerar conteúdo de qualidade, transparente e poder agregar, contribuir também para que outras pessoas aprendam aí, talvez, nem que for com os nossos erros, né? Exatamente. Mas que consigam evoluir um pouquinho. Então é isso, valeu. Show de bola. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Fernandão, Clécio. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Fernando. Valeu. Valeu, pessoal. Esse foi o primeiro episódio do Pod na Leal. Tchau, tchau.